Você já sentiu seu coração parar para um segundo e abrir o aplicativo da sua corretora de investimentos? Aquele momento exato em que o suor frio escorre pela espinha, a respiração fica ofegante, a tela vermelha parece gritar e o seu nome em tom de deboche. Foi exatamente isso que milhões de brasileiros sentiram nas últimas 24 horas. Enquanto as manchetes dos principais jornais e portais de notícias do país estampavam em letras garrafais que o nosso índice Bovespa havia acabado de romper a barreira histórica, mítica e quase inalcançável dos 195 mil pontos, uma tragédia silenciosa e brutal acontecia nos bastidores sangrentos do mercado financeiro nacional. Imagina a cena comigo, o champanhe sendo estourado nos luxuosos escritórios da Avenida Faria Lima, engravatados celebrando bônus milionários e rindo à toa, porque a bolsa brasileira finalmente atingiu o topo do mundo, 195 mil pontos, um número que parecia um delírio coletivo há alguns anos, agora era a mais pura e palpável realidade. Mas no momento instante que o índice brilhava do painel eletrônico da B3, a joia da coroa brasileira, a gigante estatal Petrobras, derretia de forma assustadora e implacável. Estávamos apreciando, atônitos e paralisados, a maior queda da história das ações da petroleira nos últimos 4 longos anos. Um verdadeiro banho de sangue financeiro que pegou todos de surpresa. Para entendermos a magnitude desse evento, precisamos voltar no tempo e analisar a psicologia por trás dessas massas. O mercado financeiro não é feito apenas de números frios, planilhas complexas de Excel ou algoritmos de alta frequência. Ele é feito de pessoas com medos, ganâncias, sonhos e principalmente um pavor absoluto de perder o dinheiro que demoraram uma vida para conquistar. Vamos usar o exemplo do Carlos. Carlos é um trabalhador comum, um pai de família que economizou cada centavo do seu salário suado durante anos frios. Ele ouviu do gerente do banco, do cunhado do churrasco de domingo e dos influenciadores na internet que a Petrobras era a última máquina de pagar dividendos, uma verdadeira mina de ouro inesgotável. Movido pela esperança de uma aposentadoria tranquila e pelo medo de ficar de fora da festa, o famoso FOMO, Carlos pegou todo o seu fundo de garantia, suas economias de poupança e comprou ações da Petrobras bem no topo do histórico. Ele se sentia um gênio das finanças, afinal o Ibovespa estava subindo sem parar rumo aos 195 mil pontos. E então o impensável aconteceu sem nenhum aviso prévio, nenhum e-mail da corretora para alertar. Uma notícia política estourou, rumores de intervenção, mudanças da política de preços, incertezas globais sobre o barril de petróleo. Não importa o motivo exato, o que importa é que a questão de minutos a tela do Carlos ficou completamente vermelha. A Petrobras começou a cair 1%, 3%, 5%. O pânico começou a instalar nos fóruns da internet e nos grupos de WhatsApp. 8%, 10% de queda, a maior queda de 4 anos. O patrimônio do Carlos, o futuro dos seus filhos estavam virando pó diante dos seus próprios olhos. Nesse momento, a racionalidade vai embora, o cérebro humano programado para a evolução, para fugir de predadores na savana africana, aciona um instinto de sobrevivência. A amígdala cerebral grita: fuja, salve o que restou, venda tudo agora que chegue a zero. E foi isso exatamente o que o Carlos e milhares de outros investidores, pessoa física, fizeram. Eles venderam no fundo do poço. Eles realizaram um prejuízo devastador, movido pela dor insuportável da perda. A teoria da perspectiva do prêmio Nobel Daniel Kahneman nos ensina que a dor de perder R$100 é psicologicamente 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar os mesmos R$100. O Carlos não suportou a dor, ele apertou o botão da venda e sentiu um alívio momentâneo, seguido de um vazio profundo. Ele foi dormir naquela noite com a certeza de que a bolsa de valores era um cassino manipulado, um jogo feito para tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos. Ele jurou para si mesmo que nunca mais compraria uma única ação na vida, e seu lugar era na segurança da caderneta de poupança, longe dos tubarões do mercado. Mas o mercado financeiro, meus amigos, é uma entidade viva, sádica, extremamente irônica. Na manhã seguinte, enquanto Carlos tomava seu café amargo, as manchetes da Bloomberg Linha começaram a piscar em tempo real nos terminais dos grandes gestores. O fluxo de capital estrangeiro estava entrando no Brasil como um tsunami silencioso. Os grandes fundos de investimentos, os megas investidores institucionais, aqueles que possuem robô de alta frequência, equipes de analistas brilhantes, viram a queda da Petrobras não como uma tragédia, mas como a maior oportunidade de compra da década. Eles sabiam que os fundamentos da empresa continuavam sólidos e que o petróleo continuava sendo bombardeado, que os dividendos voltariam. Enquanto Carlos vendia em desespero no dia anterior, quem você acha que estava do outro lado da tela comprando as ações dele por uma pechincha? Exatamente, os grandes players, o dinheiro inteligente, o
uma smart money. E assim que o mercado abriu no dia seguinte, a mágica cruel da bolsa de valores aconteceu. A Petrobras abriu forte alta, uma recuperação em V tão violenta que a rápida a deixou os analistas de queixo caído. As ações dispararam, recuperando quase toda a perda do dia anterior. Em poucas horas, foi isso que chamamos de jargão do mercado de violinada. O mercado foi lá embaixo, estopou todo mundo, tirou os fracos do jogo e voltou a subir com força total. Quando o Carlos abriu o aplicativo na hora do almoço, ele não podia acreditar no que via. A ação que ele havia vendido num prejuízo extremo agora estava voando. Se ele tivesse apenas fechado os olhos, desligado o celular e ido dar uma volta no parque, ele não teria perdido um centavo. Mas a emoção o traiu, a falta de preparo psicológico destruiu seu patrimônio. É exatamente isso porque estamos aqui hoje, o Ibovespa nos 195 mil pontos. É um marco histórico, sim, é um motivo de orgulho para a nossa economia, sim, mas também é uma armadilha mortal para o investidor inexperiente que entra na bolsa apenas olhando o retrovisor, comprando o que já subiu, vendendo o que acabou de cair. A dinâmica que observamos na Petrobras é o reflexo perfeito de um mercado que atingiu as máximas históricas quando o índice está esticado nos 195 mil pontos. Qualquer ruído, qualquer sussurro em Brasília, qualquer dado de inflação levemente acima do esperado nos Estados Unidos é o motivo para realizações de lucro violentas. O mercado sobe mas desce de elevador. A grande pergunta que não quer calar agora é como o Ibovespa nessas alturas e a Petrobras mostrando essa volatilidade insana. É hora de vender tudo e fugir para as colinas, ou é hora de comprar mais e surfar uma possível onda até os 200 mil pontos? A resposta não é simples, exige que a gente mergulhe nos dados reais, deixando a emoção completamente de lado. Para responder isso, precisamos analisar o fluxo de dinheiro. O dinheiro deixa rastros e, segundo os analistas profundos, plataformas como Investidor 10, estamos vendo um movimento fascinante nos bastidores. Enquanto a pessoa física se digladiava nas ações da Petrobras, um volume colossal de capital silencioso estava migrando para um porto seguro que muitos ignoram, o Tesouro Direto. Sim, você ouviu direito. No meio desses caos, a maior queda em 4 anos, os investidores mais sofisticados não estavam apenas comprando a queda na bolsa, eles estavam travando as taxas especuladoras de renda fixa, com a volatilidade explodindo os prêmios de risco dos títulos públicos atrelados à inflação, o famoso Tesouro IPCA+, deram um salto gigantesco, uma oportunidade de olho escondida na fumaça da batalha. O que a maioria das pessoas não entende é o conceito de marcação a mercado no Tesouro Direto. Quando o mercado entra em pânico com a bolsa, as taxas de juros futuros costumam abrir, ou seja, sobem. Isso faz com que o preço unitário dos títulos caia a curto prazo, criando uma janela de entrada espetacular para quem quer garantir rentabilidade real acima da inflação para os próximos anos. Enquanto o Carlos chorava as pitangas pela venda precipitada da Petrobras, o investidor inteligente estava alocando parte do seu capital em títulos do governo, pagando IPCA mais 6% ao ano, uma rentabilidade que historicamente no Brasil é sinônimo de enriquecimento com juros compostos de forma quase garantida, blindando o patrimônio contra os solavancos brutais da Bolsa de Valores. Mas a história não acaba por aí. A recuperação da Petrobras no dia seguinte não foi apenas um repique técnico, foi uma demonstração de força brutal dos fundamentos macroeconômicos. A Bloomberg Linha sacou em um tempo real que, do ruído político, a geração de caixa da empresa continua sendo uma das maiores do planeta. O petróleo tipo Brent continua sustentando margens absurdas de lucro. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o Ibovespa, 195 mil pontos. Muitos olham para esse número e sentem vertigem. Acham que o mercado está caro demais, que a bolha está prestes a estourar, mas se ajustarmos para o valor pela inflação dos últimos 10 anos ou calcularmos o índice em dólares, a realidade é chocantemente diferente. Em dólares, a nossa bolsa ainda está muito longe das máximas históricas. O estrangeiro é quem realmente move o ponteiro do Ibovespa. Olhe para o Brasil e vê um mercado emergente extremamente barato, com empresas sólidas negociando múltiplos atrativos, pagando dividendos gordos e com um banco central que tem um histórico de controle inflacionável respeitável. Portanto, a volatilidade que vimos na Petrobras é o preço que se paga pela liquidez e pelo retorno no longo prazo. O mercado de renda variável varia, parece óbvio, mas o calor do momento, as pessoas esquecem a maior queda que 4 anos que não anulou essa tese de investimento da empresa, apenas ter a resiliência e o estômago dos seus acionistas. A lição que fica desse episódio épico é que você não pode investir na bolsa de valores baseada em manchete de jornal ou no calor da emoção. Se você tem uma estratégia definida, se não sabe o seu preço médio, o seu objetivo de longo prazo e
e a sua tolerância ao risco, você será devorado pelos grandes tubarões da Faria Lima. O que você precisa fazer hoje com o Ibovespa beirando os 200 mil pontos é um rebalanceamento de carteira meticuloso e frio. Pegue uma planilha, olhe para os seus ativos. Você está concentrando demais em uma única empresa estatal sujeita a canetadas políticas? Então talvez a hora de usar essa alta histórica para diversificar, realizar pouco de lucro e proteger seu capital. E não se esqueça do tesouro direto e da renda fixa. A proteção do seu portfólio não é uma opção, é uma obrigação moral que você tem com o seu futuro. O Investidor 10 mostra claramente que as carteiras mais resilientes ao longo das décadas no Brasil não são aquelas que acertam todas as altas da bolsa, mas sim aquelas que perdoam menos durante as grandes crises. A recuperação instantânea da Petrobras no dia seguinte é a queda que provou que o mercado pune os impacientes e recompensa os disciplinados. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, sempre disse que o mercado financeiro é um mecanismo protegado para transferir o dinheiro dos impacientes para os pacientes. O Carlos foi impaciente, os fundos institucionais foram os pacientes. A pergunta que você deve fazer todas as noites antes de dormir não é qual que vai acontecer com o Ibovespa amanhã, mas sim no seu portfólio está preparado para sobreviver e o Ibovespa cair 50% amanhã? Se a resposta for não, você está correndo risco desnecessário e irresponsável com o patrimônio da sua família. Nós vivemos em um país onde esta instabilidade é a única certeza. A política, a economia, os escândalos, tudo isso gera ondas de choque que afetam diretamente o painel das cotações da Bloomberg linha, mas por trás de todo esse ruído ensurdecedor existem empresas gerando valor, pagando salários, exportando commodities e lucrando bilhões a cada trimestre. É nessas empresas que você deve focar, não no preço da tela, mas no valor intrínseco do negócio. A Petrobras, com todos seus efeitos e riscos estatais, é uma geradora de caixa colossal. O Ibovespa a 195 mil pontos é apenas o reflexo do lucro acumulado dessas gigantes ao longo do tempo, ajustado pela expansão da base monetária. Portanto, não se deixe levar pela euforia dos 195 mil pontos, nem pelo pânico da maior queda dos 4 anos. Mantenha a cabeça fria, estude os fundamentos, acompanhe os fluxos institucionais, use as ferramentas ao seu favor, entenda a dinâmica do tesouro direto para proteger a sua retaguarda e, acima de tudo, controle as suas emoções. O mercado financeiro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Sobrevive aqueles que têm fôlego, estratégia e disciplina. O que sobe e desce vai continuar, novas crises virão, novos recordes serão batidos. A única variável que você pode controlar perfeitamente é a sua própria reação a esses eventos imprevisíveis. Se você chegou até aqui é porque você não é mais um investidor amador, você está buscando conhecimento profundo para não ser o próximo Carlos a vender no fundo do poço, e você está a caminho certo para construir uma riqueza geracional baseada em fatos, dados e muita inteligência emocional. E para continuar essa jornada de enriquecimento contínuo, de proteção patrimonial, é fundamental que você esteja sempre muito bem informado, com análises frias e calculistas, longe do sensacionalismo barato que domina a internet. E para isso que este canal existe, para ser seu farol no meio da tempestade financeira. Por isso, se esse vídeo abriu sua mente, se te ajudou a entender a loucura que foram esses últimos dias no Ibovespa e na Petrobras, deixa o like agora mesmo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma análise profunda como essa. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo que entrou em pânico e vendeu tudo. Um forte abraço, invista com sabedoria, até o próximo vídeo.